بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então a gente vai voltar a falar sobre o que? Adab al-wudu, ou seja, as coisas recomendáveis, né? Ou recomendadas que a gente faz no wudu. Como a gente viu, é toda aquela coisa que o profeta fez uma ou duas vezes e não fez mais. Ou seja, não era uma rotina dele como era a sunnah, que a gente viu antes, que aquilo era uma rotina que ele fazia todo o wudu. E a gente viu também que tudo que é sunnah, ou seja, sunnah muakkada, se a gente deixar de fazer por um bom tempo, a gente está pecando, a gente comete pecado. Claro que é um pecado menor do que aquilo que é obrigatório quando a pessoa deixa, mas a pessoa comete um pecado. Ou seja, a pessoa, por exemplo, que deixou de fazer, vamos ver, uma sunnah muakkada, de rezar as duas, e tem aquela rak'atan antes do fajr. A pessoa que não rezar aquelas duas, por exemplo, num dia ou 2 dias, a pessoa não está cometendo pecado, mas se aquilo fica uma rotina na vida dela de deixar de fazer, a pessoa está o que? Pecando. Mesmo sendo sunnah muakkada, a gente vê que tem pecado. Isso que eles queriam dizer, al-Hanafiya. Isso aqui não, isso que é aquela sunnah normal, que é o adab, que é a boa conduta. Isso aqui a pessoa, se fazer, terá uma recompensa. Se a pessoa não fazer, não terá nenhum pecado. Então a gente parou, que falou, né, o Abu al-Ikhlas, rahimahullah, que ele diz, Deus tem misericórdia dele, وَعَدَمُ تَكَلُّمْ بِكَلَامِ النَّاسِ, ou seja, e não falar quando está fazendo o wudu. Ou seja, a pessoa está fazendo o wudu. Tu não chega ali no lado dele e fala, olha, كيف حالك ما أخبارك ماذا تفعل, o que você está fazendo, como está, quais são as novas, tem alguma novidade para mim, entendeu? Essas coisas a pessoa o quê? Não faz. A pessoa é detestável falar nessa hora. Detestável falar nessa hora. A pessoa nessa hora tem que estar o quê? Focado em fazer súplicas, preces nessa hora, porque a gente sabe que o profeta Muhammad, que faz Deus sobre ele, fazia súplicas nessas horas. Então, é hora da gente aproveitar e fazer súplicas, ficar devotos a Deus e não perder tempo ali, que a gente viu, a gente sabe que o wudu é uma adoração, então a pessoa não deve perder o tempo dela falando bobagem ou falando desse mundo mundano. Esse que é um motivo de não falar nesse local ou nessa ação, para aproveitar o máximo possível as súplicas. O 5, que era o quinto, né? Não sei se a gente viu, o al-jam'u bayna niyati al-qalb, ou seja, você intencionar no seu coração o fi'l al-lisan, ou seja, e pronunciar. Estão me escutando agora? Só vimos até o 4. Vocês escutaram agora o 4 que eu expliquei, que ficou mudo aqui? O 4 está explicado, vocês entenderam o 4? Para a gente ir para o 5. O irmão falou assim, quem não entendeu pode perguntar. Sim, eu expliquei de volta agora o 4, então a gente está certo.
Paramos no 4. Agora o 5. O que é o 5? وَالْجَمْعُ بَيْنَ نِيَّةِ الْقَلْبِ وَفِعْلِ اللِّسَانِ. Ou seja, a pessoa juntar a intenção no coração e pronunciar na hora de fazer o wudu. Como a gente viu, isso aí é por causa da autenticação do wudu. Como a gente viu, isso aí não tem na religião, na questão disso, não é uma sunna, também não foi ordenado, entendeu? Isso aí os sábios fazem, como a gente explicou, falam, principalmente para aquelas pessoas que têm o quê? Sussurros. As pessoas não acham que não se lavaram, que não estavam com a intenção e ficam com aquilo. Por isso que é aconselhável para essas pessoas. E se fizer, não há problema algum. Se fizer, não há problema algum. A pessoa está o quê? Apenas o que confirmando o que há no coração. É a mesma coisa quando a gente faz a shahada. A gente acredita no coração e pronuncia com a sua língua, né? Pronuncia com ela afirmando aquilo que há no coração. Depois ele fala a sexta, o du'a'u bil ma'thur, ou seja, e suplicar aquelas súplicas que o profeta suplicava nessa hora. Aquelas súplicas que o profeta suplicava nessa hora. A gente viu que o Ibn Amir Hajj, que é um grande sábio Hanafi, ele fala que perguntaram para o Ibn Hajar, que era um grande sábio, que é a melhor ou um dos melhores que explicaram o livro do Al-Bukhari, que ele chamou o nome do livro Al-Fath al-Bari. Ele morreu em 852. E o Ibn Amir Hajj era o quê? Aluno dele. Aí ele fala que ele foi perguntado. Ele foi o quê? Perguntado sobre esse assunto, sobre as súplicas que o profeta fazia, os ahadith que mostram as súplicas que o profeta Muhammad fazia na hora do wudu. Na hora do wudu, ou depois do wudu, ou antes do wudu, ou durante o wudu. Aí o que o Ibn Hajar ele respondeu? Que aqueles ahadith que foi citado pelo Abu Layth Samarqandi no seu livro, na sua muqaddima, na sua introdução, aqueles hadith que ele citou na introdução sobre as ações, as súplicas que a gente faz no wudu, ou durante o wudu, ou antes do wudu, ou depois do wudu, aquelas narrativas são fracas. Tem pessoas que entenderam errado isso, que acham que o Ibn Hajar ele enfraquece ou fala que todas as narrativas são fracas, não são certas, não são corretas sobre o wudu do profeta Muhammad e as súplicas que ele fazia. Isso é errado. Ele está falando sobre um livro específico, que é o Muqaddimah do Abu Layth Samarqandi, que ele cita muitas narrativas que a gente vai ver, ou, por exemplo, lê tal sura, lê a Surat al-Qadr, quando você terminar o wudu, lê não sei o que, lê tal súplica, que você vai ganhar tanta recompensa, você vai ser perdoado todos os seus pecados, entendeu? Isso aí ele fala o quê? Que não é correto. Isso que ele respondeu, e quem que está narrando isso é o Ibn Amir Hajj, que é Hanafi, ele é da escola Al-Hanafiya. E também esse nome as pessoas também se confundem, chamam ele de quê? Ibn Al-Amir Al-Hajj. Aí é errado, já virou outra pessoa. Mas o nome dele correto, Ibn Amir Hajj, o nome dele correto. Então, Ibn Hajar, o que ele fala? Aquelas súplicas que fala sobre os membros, em lavar os membros, são o quê? São fracas, não são corretas, são incorretas. E os sábios, aqui ele fala, né? E os sábios, nesses hadith que são fracos, os sábios facilitaram, ou seja, facilitaram o quê? Você praticar esses hadith. Só tem uma condição, de não ser a fraqueza desse hadith, não ser muito forte, ou seja, não ser perto daquilo que é fabricado do profeta, que é aquilo que é falso, que o profeta não falou. Se é um hadith que é fraco,
mas não é muito fraco, a pessoa pode praticar ele, mesmo sendo ele fraco, segundo os sábios que permitiram isso. E tem outros sábios que não permitem por nada, mesmo sendo fraco ou muito fraco, nenhum dos dois dá para fazer, mesmo sendo nas boas ações, como é aqui, nas boas ações, ou seja, no wudu, nas coisas facultativas, para você incentivar o bem, para você fazer o bem, nas boas ações, nas boas virtudes. Mesmo assim, tem uns que, alguns sábios, são a minoria, mas eles falam que isso não é correto. Isso não é correto nem, mesmo sendo o que? Fraco, não muito fraco, não dá para praticar. E a gente viu no Taqrib, tem formas de falar, como o Nawawi explica, e o Sakhawi, que explicou esse livro, ele fala, que a misericórdia de Deus esteja sobre eles, ele fala o quê? Quando a gente vai narrar um dito do profeta fraco, a gente narra ele como disseram que o profeta falou isso. Foi narrado, foi dito que o profeta falou isso. Foi transmitido que o profeta falou tal coisa, entendeu? E não fala afirmando isso. Tu só fala afirmando quando é uma coisa que tu tem certeza que o profeta falou aquilo, que é um dito certo. Aí é detestável você falar dessa forma. Foi dito que o profeta falou tal coisa. Foi transmitido que o profeta falou tal coisa. Não, você fala o profeta falou, que a paz de Deus esteja sobre ele. O profeta disse, entendeu? Então não há problema algum. Mas falar um dito que é fraco, como esse, né, que é muito fraco, falar que o profeta falou, não afirma. Você fala, foi dito que o profeta falou, foi narrado que o profeta falou tal coisa, entenderam? E não falar afirmando. Isso está no livro de quem? Do Taqrib, do Nawawi, e o da explicação do Taqrib, que é do Sakhawi. Os dois citaram essa mesma coisa. E também o Hadith, eles falam que a gente sabe que é fabricado, é claro que é um pecado para o muçulmano, ele pode até entrar naquela pessoa que o profeta fala, e aquela pessoa que intencionar mentir sobre mim, que guarde seu lugar do fogo do inferno, que guarde esse lugar no fogo do inferno. Ou seja, aquela pessoa sabe que aquele hadith é fabricado, e ela mesmo assim vai lá o quê? E fala. Tipo, o hadith não fala Hubb al-Watan min al-Iman, ou seja, amar a pátria faz parte da fé do crente. Entre parênteses, não, o crente não está. Mas faz parte da fé, vamos falar do muçulmano. Isso não é um dito, e sim um provérbio, um dito popular, entendeu? E não é um dito do profeta Muhammad. Já que você sabe isso, você não pode falar o quê? O profeta Muhammad, que a paz de Deus se sobre ele, falou tal coisa. Não, isso aí você está ganhando um pecado grande e também pode entrar nesses aqui, daquelas pessoas que mentem, sabendo que aquilo é uma mentira. O que o profeta falou para eles? Que guarde o lugar deles no fogo do inferno, que Deus proteja a gente do fogo do inferno. Também essas, continuando, o que o Ibn Hajar fala, essas súplicas que vieram, tanto no livro do Abu Layth Samarcandi, e tanto nos outros livros, a maioria delas, isso aqui está certo, o que o Ibn Hajar está falando, a maioria delas, qualquer pessoa que pesquisa chega nessa conclusão também, são citadas pelo Salaf. Salaf, as pessoas virtuosas, as pessoas do primeiro século, as melhores pessoas que até o profeta elogiou, eles que falavam essas súplicas. E a gente sabe que isso pode ser uma das duas coisas. Ou eles pegar aquela súplica como um ato para si mesmo, não há problema algum, porque a súplica é uma coisa que é genérica, a gente pode suplicar como a gente desejar. Claro que as súplicas do profeta Muhammad, aquelas que são corretas que ele falou, é melhor e tem mais recompensa em falar elas. Mas não te impede de suplicar o que você desejar e do jeito que você desejar, sendo de acordo com o monoteísmo.
Então, ou pode ser que os Salaf, eles, que fizeram essas súplicas, eram pessoas sábias e crentes, ou pode ser que eles escutaram dos companheiros do profeta, que o profeta falou essa súplica, mas a sanad, ou seja, a corrente de transmissão, não chegou para nós o que? Correta. Não chegou para nós correta. E isso, irmãos e irmãs, podem acontecer, não é impossível. Ou seja, em muitos livros que a gente lê, por exemplo, tem muitos ditos que os autores, agora estou falando de autores, não estou falando de autores de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, de 400 anos atrás, estou falando às vezes de autores de 1000 anos atrás, que escreveram, o que eles falam? E esse hadith é tabi, ou seja, é correto, é certo. Quando tu vai procurar o hadith, tu encontra ele o quê? Fraco, às vezes muito fraco, às vezes nem a cadeia de transmissão não está ligada, mursal, ou às vezes tu encontra ele modal, ou seja, não só cortada no começo, mas duas ou mais pessoas pularam e foram direto para o profeta. É a mesma coisa que falar o Bukhari falou o profeta Muhammad. Imagina quantas pessoas tem entre ele e o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Então, quando tu olha para aquele hadith, tu fala, olha, esse hadith é impossível ser correto. Sim, impossível ser correto por causa dessas cadeias de transmissões que chegaram até você. Ele está falando de acordo com a cadeia de transmissão que chegou até ele. Tem muitos livros, irmãos e irmãs, que foram perdidos, queimados, principalmente na guerra com o Tatar, quando ele entrou no Iraque, no Sham, eles queimaram muito dos nossos livros, entenderam? Foi muitos livros queimados. Tem muitos livros manuscritos ainda que não foram o quê? Publicados. Tu pode achar essas narrativas nesses livros, entendeu? Com uma corrente correta, uma transmissão correta, uma narrativa correta. Tu pode encontrar. Então, isso aí, qualquer sábio ou qualquer aluno do conhecimento que tem conhecimento sobre a ciência do hadith, ele entende perfeitamente o que ele está falando, essa pessoa. Não quer dizer que aquilo que foi certo para ele tem que ser certo para você, eu sei disso. E também, às vezes, tem a mesma sanad. Ele corrige a sanad, fala que é correto, e você fala o quê? Que é incorreto. Por isso que antes de julgar uma escola, por que praticou tal hadith fraco, você tem que saber o porquê eles praticaram esse hadith. Não de acordo com você. Tu, por exemplo, fala, esse hadith é fraco. Todo respeito para você, se você tem conhecimento, é claro. Sabe do que está falando, a gente respeita. Mas a gente não é obrigado a seguir o seu modo de autenticação. Não somos obrigados. Como a gente sabe que tem sábios como Ahmed bin Hanbal, ele tem uma opinião sobre esse narrador. O Yahya bin Ma'in tem uma opinião sobre esse narrador. Então eu não sou obrigado a seguir a sua opinião que pegou do Ahmad e não pegar a opinião de quem? Do Yahya ibn Ma'in, por exemplo. São dois sábios. Então isso acontece muito. E tem muitos desinformados e ignorantes, infelizmente, que vão lá e julgam, principalmente a escola do Abu Hanifa. Eles não coisa. Agora tu pergunta para eles, na escola do Abu Hanifa não tem sábios de hadith? Se ele falar que não tem, ele não conhece nada. Claro que tem sábios, e muitos sábios também, que têm o conhecimento do hadith. Eles acharam aquele hadith o quê? De acordo com os estudos, com evidências claras, certo o hadith, e praticaram. E também tem outra regra, que a pessoa tem que saber, não é, a regra fala o quê? Nem todo hadith fraco é o quê? Muhmal, ou seja, nem todo hadith fraco é deixado de lado. Não é porque ele é fraco que ele é deixado de lado. Se vocês quiserem um dia, a gente pode marcar uma aula para mim mostrar para vocês o quanto de hadith fraco que muitos sábios e escolas praticam eles. E é uma evidência. Principalmente na escola do Ahmad. Ele prefere pegar um hadith fraco
Claro que não é aquele que é muito fraco, mas fraco, uns falam que é o Hasan li ghayri, que significa aqui. Ele prefere pegar esse hadith do que usar o quê? Al-Qiyas. Al-Qiyas, o que é? É você comparar uma sentença original, que foi revelada por Deus, com uma sentença que foi o quê? Surgida ao passar dos tempos. Como, por exemplo, o cigarro, como, por exemplo, essas coisas que surgem hoje, entendeu? Que não tinham naquele tempo. Qualquer coisa nova hoje em dia. É mesmo a torneira, eles entraram em divergência, que era uma coisa nova para eles. É por isso que chamaram a torneira de Al-Hanafiya, porque Al-Hanafiya foi a única escola que o quê? Permitiu o uso dela. Por isso que deram esse nome. As outras escolas o quê? Ficaram indecisos. Al-Hanafiya olhou o quê? Falou, não, isso aí vai facilitar ou vai dificultar para os muçulmanos? E eles viram ali que há uma vantagem para os muçulmanos, uma facilidade para os muçulmanos, então eles falaram que é permitido, porque Deus fala no Corão o quê? E Deus quer facilitar para vocês e não dificultar. Então eles pegaram desse versículo e colocaram, e compararam com a torneira que foi surgida nesse tempo, ou pouco tempo atrás. Então a gente viu. Então tudo que é transmitido do profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, ou dos sahaba, os companheiros do profeta, ou dos tabi'in, o companheiro dos companheiros do profeta, todas essas súplicas são o que? Adab, ou seja, é uma boa conduta, é sunnah, é recomendável a pessoa o que? Fazer elas. Outro, Al-Hindi, também um grande sábio, até o Tahtawi, ele fala na racha dele, que é uma explicação, o Tahtawi tem, não é uma explicação, é uns comentários que ele faz, uma rodapé, no livro, que explica isso que a gente está vendo, que é Al-Maraqi Al-Falah, que é a explicação desse livro, Nur al-Idah, que a gente está lendo. O que ele fala, o Tahtawi? Ele transmite que o Hindi, que era um grande muhaddith, ele fala que não tem nada correto na questão de sanad depois de você acabar o wudu, a não ser a shahadatan, ou seja, você falar o quê? Ashhadu an la ilaha illallah, ou seja, o testemunho que não há outra divindade a não ser Allah, e testemunho que não há, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. É o Ghaznawi, Al-Hanafi, que ele morreu em 593, ele fala até, ali na muqaddima dele, ele fala o quê? Que é sunnah fazer dessa forma. A shahada, quando tu sair do wudu, quando tu acabar ele, fazer a shahada dessa forma. Levantar para o céu, os dois dedos, e fazer o quê? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há outra divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu servo ou é seu mensageiro. Ele falou que isso é sunnah. Eu, para falar a verdade, eu não sei no que eles tomaram isso como sunnah. Só eu tento imaginar, porque ele não citou ali uma evidência. Mas eu vou tentar imaginar o que ele quer dizer ali. Porque a gente sabe, irmãos, que a oração, ela tem uma qibla, ou seja, uma direção para orar. Que a nossa qibla é o quê? Mecca, a casa de Deus. E a gente sabe que quando a gente quer suplicar, a gente fala o quê? A gente faz o quê? Levanta as mãos para o céu. Por que para o céu? Porque a direção da súplica, aonde é o céu? A direção da súplica é o céu. Por isso que a gente levanta as mãos para o céu. Como a gente reza em direção a Meca. Rezamos nessa direção por causa que a nossa direção, que Deus ordenou para rezar, na direção de Meca, da casa dele, Beit al-Haram. E isso aqui é a mesma coisa, a súplica. Qual que é a direção da súplica? É os céus. Por isso que eu interpreto que ele quis dizer isso, que é sunnah, porque até o profeta, quando ele fazia a súplica na khutbah, o que ele fazia? Levantava o dedo para o céu.
quando ele estava suplicando ali, quando a gente faz a khutbah, o sermão de sexta-feira, na última parte a gente começa a fazer o que? Súplicas. O que ele levantava o seu dedo para cima. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer que é sunnah, porque é a direção da súplica. Mas ele não trouxe nenhuma evidência, e eu, para falar a verdade, não sei se tem alguma evidência que mostra isso, além disso que eu falei. Eles interpretam, sabe? Se tem algum, como se chama, um dito que o profeta fez isso depois do wudu, e vocês souberem, pode escrever aí e nos beneficiar. A outra coisa é a tasmiya. Tasmiya. Ou seja, a pessoa falar o quê? A tasmiya, falar Bismillah. Bismillah. Como falou Ibn Abidin, al-Hasha dele, que é um livro na escola da Al-Hanafiya, como se fosse assim, ó, o top. Livro ali que tu pode pegar as palavras dele tranquilo. Ele tentou, o que ele fez ali? Ele investigou, e quando ele escreveu essa Hasha, essa rodapé dele, ele colocou o que é certo na escola, o que é feito a fatwa. Isso que é importante. Não adianta tu pegar uma opinião e falar, olha, Al-Hanafiya falou tal coisa. Tu tem que saber se essa opinião como a gente chama, al-mufta bihi, ou seja, é aquilo que é feito a fatwa. Quando alguém perguntar para você, como Hanafi, o que tu vai responder, o que os sábios respondem, isso que é a escola. Às vezes tem mais que uma opinião, 3 opiniões, 5 opiniões vão falar dentro da escola, mas qual que é a opinião correta? Por isso que às vezes quando tu vai fazer tipo um debate com uma pessoa e ela não tem uma informação disso, o que ela faz? Ela começa a trazer para ti a opinião do fulano, tá certo, a pessoa não está mentindo, que tem aquilo na escola, mas não é o que? A opinião correta na escola. Não é a opinião correta na escola. Como a gente viu que na escola tem, que a pessoa que fazer o wudu, fazer o adhan, o chamamento da oração, sem estar lavado, sem estar com a ablução, com a abdesto, a pessoa está o que? Cometendo uma coisa que é makruh, ou seja, uma coisa que é detestável. Mas essa opinião não é a opinião que é certa na escola, a opinião que a gente faz fatwa nela, e sim a outra, que não é detestável. A pessoa fazer o chamamento da oração que sem o wudu, mas o que é recomendável, aconselhável a pessoa que é fazer o wudu, para ganhar mais recompensa. Então essas coisas, irmãos, irmãs, vocês têm que saber diferenciar. Principalmente quando vocês estão falando também, isso aqui você está aqui um exemplo que acontece muito em qualquer parte do conhecimento. Às vezes você quer falar sobre, por exemplo, os romanos, quer falar sobre os persas. Aí o que tu faz? Tu fala uma narrativa que foi falada por outra pessoa, essa narrativa, não os romanos. Vamos falar que foi os árabes que falaram dos romanos, tal coisas, ou os persas. Aí eles narram aquela narrativa sobre eles, ou aquele acontecimento histórico, diferente do que eles narram, eles que são as pessoas que contaram aquela narrativa, as pessoas que estavam naquele momento, as pessoas mais perto daquilo, mais sábias naquele assunto. Então é a mesma coisa um muçulmano, por exemplo, quando ele quer, por exemplo, falar, no cristianismo é tal coisa, adoração, por exemplo, um ritual é tal coisa. A gente não pode pegar dessa pessoa essa opinião. Por quê? A gente tem que ver no cristianismo o que é o correto para depois falar. Se essa pessoa trouxe, olha, falou tal fundamento está na Bíblia, e os sábios explicaram aquele versículo, aquele fundamento, e trouxe outro sábio, e falou que tem um consenso entre o cristianismo, entre as seitas do cristianismo, aí sim a gente dá ouvidos para essa pessoa. Mas uma pessoa que chega e fala sem conhecimento algum que é tal coisa, a gente não pode levar muito a sério. Por quê? Porque o ser humano às vezes se esquece, ou às vezes se enganou, ou entendeu errado. Por isso, aqui, irmãos, a gente deve sempre seguir o que a escola tomou por certo.
Não é você que toma por certo, nem eu, e sim a escola, os sábios. Não é uma pessoa que está pensando ali, não é uma mente, e sim várias mentes sábias. Não são qualquer pessoas, são pessoas normais como nós, e sim pessoas sábias, sábias no conhecimento que eles sabem diferenciar entre uma narrativa e outra, e qual que é a narrativa certa e qual que é errada. Às vezes eles sabem pelo tempo, por exemplo, o imã deles, o Abu Hanifa, falou isso bem no começo, depois ele fala, antes de morrer, ele troca essa opinião. Então isso é importante a gente saber. O Tasmiya. Tasmiya, o que que é? Eles falam sábios, como falou Ibn Abidin, ele fala, tu falar o quê? Bismillah al-Azim. Bismillah, em nome de Deus, o grandioso, o exaltado. Essa é o que? A sunna na escola. E depois tu falar o quê? Walhamdulillahi ala din al-Islam. E louvado seja Allah, ou o louvor a Allah pela religião do Islã, pela dádiva da religião do Islã sobre nós, ou para nós. Entenderam, irmãos? Isso é o que segundo a escola. Porque tem ditos que falam assim, tem essas do que ziyadat, ou seja, essas adições tem. Eles falam Bismillah, tem uns que falam o quê? Se tu falar não tem problema, que a gente viu. Falar Bismillahirrahmanirrahim também não tem problema. Falar Bismillahil-Ajal também não tem problema. Qualquer coisa que louva a Deus, exalta a Deus. Mas o que eles falam na escola é melhor falar isso porque vem o que? O hadith, dessa forma. Isso é Ibn Abidin, que é um grande sábio da escola. Isso aí tu fala o quê? Quando você está, e também tu intenciona a lavar sempre o quê? O ania. Ania aqui quer dizer tu intencionar em cada membro, você lavar o membro e falar o quê? Bismillah. Cada membro, tu lava e fala Bismillah. Que a gente viu antes que a tasmiya é o que? Sunnah. E aqui como tu está falando, Ahmad, que é adab. Como que eles estão falando? O Abu Ikhlas, ele não está o que? Se contradizendo. É que tu tem que entender o que ele quer dizer aqui. Ele quer falar aqui, ó, wa tasmiyatu inda kulli udu, ou seja, em todas partes em todos os membros todos os membros do corpo do wudu, tu falar o quê? Bismillah. Aí, por exemplo, aqui ele dá um exemplo no al-maraq, al-falah, ele fala, quando tu falar al-madmada, que é o bochecho, tu fala o quê? Bismillah, Allahumma, a'inni ala tilawati al-Qur'an, e me dê força, e me ajude a eu ler o Alcorão, wa dhikrak, wa shukrika, ou seja, e a sua lembrança, e ser agradecido a você, wa husni ibadatik, e fazer as adorações da melhor forma. Isso o que é? É uma súplica que ele fala, que a pessoa deve fazer quando termina o quê? Ou quando está fazendo madmada, ou seja, o bochecho. Entendeu? Isso aqui tudo, irmãos, como eu falei para vocês, tem súplicas, a maioria delas, para vocês entenderem melhor, foi narrado pelo Salaf, não pelo profeta. A maioria dessas súplicas, a gente vai encontrar uma sanad correta, mas foi o Salaf que falaram, e não o profeta. Como eu falei, tem duas coisas. Ou eles escutaram dos companheiros do profeta, ou eles fizeram essas súplicas, como a gente sabe, que as súplicas não é específicas. A pessoa suplica o que ela quer e o que ela desejar. Essa aqui é o tasmiya. O ania, ou seja, você intencionar fazer intencionar lavar, por exemplo, as mãos. Intenção de lavar, fazer uma nova intenção para lavar o rosto. E como a gente viu, a intenção é feita duas vezes no wudu. Como assim? Em geral, duas vezes. Fazer a intenção para lavar as coisas facultativas e fazer a intenção para lavar as coisas obrigatórias, como a gente viu. Depois ele fala وَيَدْخَالُ خِنْصَرِهِ إِصِّمَاخِ أُذُنَيْهِ, ou seja, idkhal, ou seja, você fazer entrar, o khinsar é isso aqui, ó, é o dedo menor da mão, você chama o quê? Khinsar.
É o dedo menor da mão. Você colocar ele o quê? No buraco dos ouvidos. Colocar ele no buraco dos ouvidos e o quê? Essa é a sunnah, esse é o adab. Você fazer e limpar. Colocando bem dentro para, fazendo o masah, né? Úmido, né? O dedo, não precisa molhado. E limpar o quê? O que está ali dentro. Tirar para fora o que está ali dentro, o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir. E também tem, o que ele fala? Aqui ele fala o quê? O Khinsar. Ele falou, El-Farisi, que é um grande sábio também na língua, que ele tem até o livro dele que se chama El-Maqais, um dicionário muito bom, um dos melhores dicionários. Ele fala, tu pode falar Khinsar ou Khinser, os dois são certos e corretos de falar. Os dois são certos e corretos de falar. E ele fala que o melhor é tu falar o quê? Com fatha. Khinsar, né? Khinser. Esse é o mais correto, ele fala. E também concordou com ele quem? O Abu Hayyan, que também é um grande sábio, que ele tem também Al-Muhit, que é um livro de tafsir do Alcorão, na parte linguística do Alcorão. Depois ele fala وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ, ou seja, e você tem um khatam. O que é o khatam? É o anel. Você chama o que na língua árabe khatam. Tem um khatam aqui, por exemplo. Esse khatam que tu tem aqui, se ele for o quê? Se ele for o quê? É grande em você. Está sobrando. Ou seja, a água vai entrar ali, porque ele está sobrando. Então, isso o que é? Adab. Boa conduta é você o quê? Movimentá-lo ou tirá-lo para ter a plena certeza que a água chegou ali. Que também... Vou lembrar. Agora, por exemplo, dá outro exemplo. Se o khatam for apertado demais, ou seja, muito difícil de tirar, às vezes, para te tirar, tu precisa o quê? De sabonete. Esse khatam, o que é? É obrigatório você tirar ele. Por quê? Porque se não chegar água nessa região aqui, o seu udu vai ser o quê? Inválido. Como a gente falou, no udu, nenhuma vírgula, nenhum um centímetro que não chegou água, a pessoa o que não é perdoada, ou seja, o udu não é válido. Por isso que é para tirar. Mas aqui ele está falando o quê? Nas coisas facultativas. Aqui ele fala por que isso, quando o khatam, o anel é grande, tu tira para entrar mesmo água, bastante água, pegar em toda parte da mão. Mas esse não é obrigatório você o que mexer nele. Não é obrigatório. Por quê? Porque ele já é folgado, vai entrar água debaixo dele. Então, como o Tahtawi fala aqui, até mesmo que ele for apertado, Tahtawi, rahimahullah, ele fala, até mesmo que ele for apertado, mas tu sabe que a água chega, é recomendável você o quê? Movimentá-lo. Mas se você sabe que a água não chega ali, você é obrigatório você atirar o anel ou movimentar ele daquele local para chegar a água até ali. Depois, o que ele fala? والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى. Ou seja, المضمضة a gente faz o quê? Com a mão direita. الاستنشاق, que a gente botar o quê? A água no nariz, faz com a mão o quê? Direita. Por quê? Porque é uma mão honrada. Por esse motivo. Aí depois ele fala وَالْإِمْتِخَاطِ بِالْيُسْرَ, ou seja, quando tu suga o nariz, aquilo que vai sair, o que? Tu limpa com a mão esquerda. Como a gente viu, a mão esquerda serve para limpeza e a mão direita serve para quê? Como ela é honrada, para as coisas honradas também. Não fizemos a limpeza com ela. A gente viu outra coisa, você lembra que a gente viu
no primeiro, voltando atrás, agora que eu me lembrei, a gente viu que para fazer o wudu, ele colocou a primeira coisa, o ikhlas, que Deus tem misericórdia dele, ele falou o quê? Al-julus fi makan murtafi', ou seja, você sentar sobre uma coisa alta ou mais elevada. Por quê? A gente viu por causa da água que fica respingando, aquela água utilizada, que a gente estudou já e viu que o hukum dela na escola é o quê? Tahir. O que é tahir? É limpa, mas ela é tahur, ela purifica. Quem que se lembra dessa aula? Quem que estava presente nessa aula quando a gente explicou sobre essa água? Quem que se lembra? Quem se lembra do dia que a gente explicou sobre isso? Foi bem no início, né? Os irmãos que chegaram mais tarde não, só se leram em outro local. O irmão Wagner não estava. Alguém se lembra? Que a gente viu que tem 3 opiniões. A primeira opinião que ela é o que? Tahir, ou seja, limpa, mas não purifica. Essa foi narrada, todas são do Abu Hanifa, essas 3. Mas quem narrou do Abu Hanifa, essa foi o Muhammad al-Hasan al-Shaybani, o aluno dele, que é o segundo aluno dele mais importante. Tem uma opinião que ela é o que? Al-ma najas, que ela é o que? Suja. Tem essa opinião que foi narrada pelo Abu Yusuf. E tem a opinião que ela é najas, mas mukhaffaf, najasa mukhaffafa. E tem a outra que é najasa o que? Mughallada. Tem essas 3 opiniões na escola. Qual que é a opinião da escola dessas 3? Quem que se lembra? Tem uma que é da escola, que a gente lembrou. Não me lembro se a gente já falou essas 3, mas agora que vem na minha cabeça. Essas 3 opiniões que tem na escola do Abu Hanifa. E a gente vê que os companheiros, o Muhammad al-Hasan al-Shaybani, ele concorda com a primeira, que é o que? Limpa. E o Abu Yusuf fala que é najas. Mas eu não me lembro se o Abu Yusuf fala que é mukhaffaf, ou seja, aquela sujeira pequena, pouca sujeira, ou é muita sujeira. Aí eu não me lembro. Agora não me vem na cabeça, não me lembro o que ele falou. Só essa é a opinião dele. A irmã também não estava na aula. Para vocês anotarem aí. A escola é a primeira opinião, que é a opinião do Abu Hanifa e do Muhammad al-Hasan al-Shaybani, que a água é o que? Tahir, não é tahur, não é mutahhir, ou seja, a pessoa pode limpar a casa com essa água, a pessoa pode cozinhar com essa água, não tem problema algum, mas não pode fazer o wudu com essa água. Por quê? Porque ela não limpa. Porque ela não limpa. Se a pessoa fizer o wudu será o quê? Inválido. Outra coisa, o Abu Yusuf fala que é o quê? O Abu Yusuf, ele fala que é suja essa água, que é suja. Como que a gente vai ver isso da sujeira? Se é mukhaffafa, é que nem a urina do bebê homem, do bebê masculino, do menino. Aí é uma sujeira pequena. Se é sujeira grande, é que nem um porco ou o cachorro, vamos falar o cachorro mais fácil para vocês entenderem, que nem um cachorro, se ele te toca com aquela saliva dele, o que a gente tem que lavar? Tem que fazer tasbih, ou seja, lavar 7 vezes. A primeira com terra, é facultativo, a última como uma pessoa conseguir. Na escola do Abu Hanifa não precisa usar a terra, é só 3 vezes com água. 3 vezes com água. Na escola da Hanafiya. Mas na escola do Ahmad e do Shafi'i é 3 vezes com água. E a do Malik também não precisa fazer com terra, mas eu não me lembro o que é bem específico que eles falam. Mas a que eu me lembro agora é do Ahmad e do
O Shafi'i, como é uma escola, a gente sabe, é o que? Fazer com terra. Mas o Abu Hanifa, ele fala o quê? 3 vezes sem, a escola, né? Sem terra. Então era isso. A gente viu também, irmãos, que para se lavar, tudo que leva, ajudar a pessoa a se lavar, de trazer água, de levar a pessoa para o lugar para se lavar, tudo isso não tem problema. A única coisa que é detestável é a pessoa te lavar. Por que isso? Para você não se tornar ou não aparecer que você é uma pessoa arrogante. Para você não parecer que é uma pessoa arrogante. Imagina, tu tem um empregado, um funcionário, bota assim a mão, me lava. Parece arrogância, né? Lava meus pés, tu levanta os pés para ele e manda ele lavar. Por causa disso, é detestável. Se alguém ficou com uma dúvida, escreve, não deixa nada passar. Porque às vezes eu fico voltando, indo, que eu vou me lembrando das coisas. Depois o 12, o ataqdim, esse que ele fala, que é quando a pessoa está o quê? Onde está 12? O atawaddu'u qabla dukhul al-waqt, lighairi al-ma'dhur, ou seja, lighairi al-ma'dhur, ou seja, a pessoa. O que faz parte da boa conduta? Vou dar um exemplo para vocês. Rezei al-dhuhr. Rezei al-dhuhr. Depois do rezar al-dhuhr, fui trabalhar. Depois cheguei, acabei meu trabalho antes da Asr, por 20 minutos. O que faz parte da sunnah, do adab, que a escola fala? Você se lavar antes de entrar a hora da próxima oração, que aqui seria o quê? Al-Asr, da tarde. Entenderam, meus irmãos? Isso é sunnah, a não ser daquela pessoa que está o quê? Que tem algum problema, que tem alguma desculpa. Como se chama? Não sei se você sabe me dizer. A pessoa que não consegue ficar muito tempo com a ablução. Como se chama essa pessoa? Tem um nome. Me lembro no português, tem um nome para isso. Ou a mulher, às vezes, que está sempre, não é menstruação, mas sempre está descendo o sangue, tem um problema. Deus cure essas irmãs. Tem um nome para isso. Mas eu não me lembro o nome. Tem uns que é a urina, que Deus não teste a gente com essa doença e cure todas essas pessoas, que sempre o que está saindo a urina. Aqui, ó, incontinência urinária. É isso aí mesmo, meu irmão. Hemorragia, muito obrigado. É isso que eu queria mesmo. Incontinência urinária. Vamos dar esse exemplo dessa pessoa. Vamos falar que tem um homem com isso. O que a escola fala? Vamos ver a escola, o que ela fala. Ele falou o quê? Lighairi, ou seja, não ser, exceto al-ma'dhur, ou seja, a pessoa que tem esse problema, que tem o quê? Incontinência urinária. Essa pessoa é diferente. Não é recomendável para ela o quê? Fazer antes do tempo. Por quê? Porque na escola tem 3 opiniões. Vamos lá. A primeira opinião é a opinião correta. Sempre é assim, para vocês entenderem o meu jeito quando eu explico, eu sempre mostro a opinião correta, depois eu mostro as outras. Primeiro a narrativa correta, a certa na escola, depois eu vou conversar sobre as outras. A primeira é a opinião do Abu Hanifa e do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Deus tem misericórdia deles. O que eles falam? Falam assim: Khuruj al-waqt. Khuruj al-waqt neles. Esse é o qaid, ou seja, esse é a especificação para acabar o wudu, para a pessoa perder o wudu, essa pessoa que tem o quê? Incontinência urinária. Essa pessoa que está com esse problema, com essa doença, que Deus cure todas as pessoas que têm isso, ela nessa parte, quando saiu o tempo da oração, vai entrar outro tempo, ela já perde o quê? O wudu. Se ela se lavou antes da dhuhr por 5 minutos, depois de 5 minutos chamou Allahu Akbar, perdeu o wudu, tem que se lavar de volta.
Por isso que para eles não é recomendável. É como se fosse estar fazendo à toa, o wudu. Essa é a opinião certa da escola. A segunda opinião é a opinião do Zufar. Zufar, que morreu, como a gente viu, em 157 ou 58, não me lembro agora bem. 157 ou 158, que ele morreu. E nasceu em 110. Zufar era um grande sábio na escola, mas ele é famoso por suas opiniões estranhas. O que é estranho aqui que eu quero dizer? Opiniões fora das regras, dos fundamentos, dos princípios da jurisprudência. Ele tem muito disso. Então, o que ele fala, o Zufar? Eu não estou falando que isso dele é dessas opiniões. Estou falando isso. Estou falando que ele tem várias opiniões disso. Aqui, qual que é a opinião do Zufar? Ele fala para ti, quando entrar o tempo da oração, aí ele perde. Não é quando sair a oração, não, quando entrar o tempo da oração, aí ele perde o wudu. O Abu Yusuf, essa é a segunda, agora a terceira. O Abu Yusuf, ele fala tanto antes de entrar a oração, o horário da oração, quanto depois. Ou seja, quando sair a oração e quando entrar a oração, ele perde o wudu. O Abu Hanifa perde só quando sai a oração, e o Muhammad. O Zufar perde só quando entra a oração, o tempo da oração. E o Abu Yusuf, que é o que pegou as duas opiniões, fala quando entra a oração e quando sai a oração. Quem consegue me explicar isso? Quem consegue me dar um exemplo para me explicar essa situação? Quem consegue me dar um exemplo explicando o que eles querem dizer com essas três opiniões? Se quer, eu explico de volta. Eu dei um exemplo ali fácil para você ter uma noção do que é isso. Mas quem consegue praticar, dá um exemplo falando sobre essas três opiniões, só num exemplo. Aqui, por exemplo, no Abu Hanifa, a ablução ia ser perdida. Aqui seria certa, aqui seria perdida, por exemplo. Quem consegue me trazer esse exemplo? Quem que entendeu? Se não entendeu, eu vou dar o exemplo. Mas tenta. Tentam o quê? Sempre, principalmente a jurisprudência do Hanafi, o que sempre quando estuda com os professores que estudam, que dão aula na jurisprudência da Hanafia, é todo o tempo assim. Eles pedindo a opinião do aluno, é mais ele, os alunos que falam que ele que fala. Ele só corrige. Isso aí melhora o que? Pensamentos da pessoa, a forma de pensar, o raciocínio. O irmão que é um exemplo, o irmão Wagner. Quem que entendeu? Vitor? Tu entendeu, Vitor? Ou a Jamila, entendeu? Ou Jamila, como ela queria ser chamada, irmã? O irmão Yusuf, entendeu? O que significa isso? Pode falar, Vitor. Não, eu também. Quer explicar essa... Não sei, eu não entendi o que tu falou, Vitor. Mas vamos lá, já que ninguém... Eu gostaria que alguém falasse, explicasse. Mas vamos lá. Na escola, vamos começar com a primeira opinião. Vamos dar um exemplo primeiro, o exemplo da Al-Fajr, oração da alvorada. A pessoa fez o wudu quando chamou o Ladan, chamamento da oração. A pessoa o quê? Que tem incontinência, o quê? Urinária. Chamou o wudu. Desculpa. Fez o Adan, ela fez o wudu. Fez a oração. Saiu o tempo da oração, entrou a oração do quê? Do shuruq. É quando o sol nasce. Depois de 15 minutos tem uma oração. O Duha, será que é a mesma? Será que é outra reza? Isso é
tem divergência entre os sábios, mas vamos falar que é a mesma reza. Na opinião que fala que é a mesma reza. É duha, que é a reza das pessoas, o que é dos virtuosos, como o profeta fala, que a paz de Deus esteja sobre eles, sobre ele. Quando ele vai fazer essa oração, ele vai o que é? Acabou a oração do Fajr, rezou o wudu correto, segundo as três opiniões. Por quê? Porque ele fez o wudu após a entrada do tempo. Nenhum fala que não. Isso aí não tem divergência. Agora, o que ele faz? Olha o que ele faz. Ele faz um novo wudu para rezar qual oração? A facultativa, a duha. Quero recompensa. Quero rezar ela, duha. Porque ela é a mesma coisa que tu deu, como o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, é a mesma coisa que tu deu caridade de todos os órgãos do seu corpo, de todos os órgãos não é dos órgãos, das veias do seu corpo. Você deu caridade. Agora, quando ele fez essa oração, preste atenção, ele fez a oração do duha, foi lá, praticou, com esse novo wudu que ele fez, essa pessoa doente, enferma. E ele continuou com esse wudu, até a dhuhr. Continuou com esse wudu até a dhuhr, conseguiu continuar com esse wudu, essa pessoa doente, enferma. Na escola do Abu Hanifa, ele pode rezar a dhuhr com esse wudu ou não pode? Vamos ver se vocês entenderam. O que eles falam? Quando sai o tempo da oração, ele perde o wudu. Aqui ele reza ou não reza a dhuhr? Se vocês entenderam o exemplo, vocês não conseguiram diferenciar. Não, ele precisa renovar, eu penso. Não. Na escola do Abu Hanifa ele reza. Por quê? Porque o Abu Hanifa fala para ti, Khuruj al-waqt, quando sai o tempo da oração. Aqui saiu o tempo da oração ou entrou o tempo da oração da dhuhr? Entrou o tempo. Então ele faz a oração. Na escola da Hanafiya. Na escola, agora vamos falar no Zufar. Zufar, o que ele fala? Dukhul al-waqt. O que é? Dukhul al-waqt. Quer dizer, na entrada, quando entra a oração, não reza. Tem que se lavar de volta. Porque entrou o tempo da dhuhr. O Abu Yusuf, o que ele fala? Quando entra e quando sai o tempo da oração, também não reza. Entenderam ou repito? Não ficam com vergonha. 2 alunos, como diz Shafi'i, rahimahullah, 2 alunos que nunca aprendem, é aquele que não pergunta, que tem vergonha, e aquele que é arrogante, não quer, acha que sabe tudo. Então perguntem, meus irmãos. O irmão Wagner quer que repita. A irmã agora entrou, seja bem-vinda, irmã. Até as mulheres, a gente faz esse chat porque as pessoas, às vezes, mulher, sabe como que é? Tem vergonha de falar. Fala ali. Eu tenho preferência de falarem também, até os homens falarem no chat. Até para não ficar muitas vozes durante a gravação, porque a gente vai o quê? Transmitir essa gravação. Vamos colocar no YouTube, nas páginas, para todas as pessoas se beneficiarem, inshallah. Então, o que é aqui, gente? Vamos dar o mesmo exemplo. Esse é o mais fácil de entender. Um homem foi rezar al-Fajr. O crente foi rezar al-Fajr. E esse crente tem o quê? Incontinência urinária. Está doente, está enfermo. Chamou a oração do Fajr, Mu'adhdhin. Chamaram a oração do Fajr. Ele escutou, foi para a mesquita, se lavou, rezou com as pessoas. Ficou sentado na mesquita até sair o tempo do Fajr. Depois ele fez um outro wudu, porque ele perdeu o wudu ali quando saiu. Então ele fez outro wudu para rezar uma sunna. Para rezar o quê? Uma sunna. Uma oração facultativa. Que essa oração se chama duha. Essa oração facultativa que ele fez, o wudu para rezar ela, ele foi lá e rezou. Ficou com esse wudu, não perdeu ele, até
a próxima oração, que é uma oração obrigatória, que é a oração do quê? Dhuhr, a oração do meio-dia. Ele está com a ablução. Ele não perdeu a ablução. O que ele fez, irmãos e irmãs? Ele pode rezar essa oração, chamar a oração da Dhuhr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chamou o muezzin. Ele pode entrar e rezar, ou ele tem que fazer o wudu novamente. Temos 3 escolas dentro da escola da Hanafiya. A primeira que é certa, que é do Abu Hanifa, do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. A segunda que é do Zufar. E a terceira que é do Abu Yusuf. Na escola do Abu Hanifa, como a gente viu, que a condição dele é o quê? Quando sair o tempo da oração, ele perde o wudu automaticamente. Na escola do Zufar, ele fala o quê? Na opinião do Zufar, que perde quando entra o tempo da oração. No Abu Yusuf, quando entra o tempo da oração e quando sai o tempo da oração, ele perde o wudu. Na escola do Abu Hanifa, essa pessoa reza ou não reza? Na escola do Abu Hanifa, que é quando sai o tempo da oração, pode rezar porque não perdeu. A irmã falou, na primeira opinião, tu fala que não perdeu. Tá certo, Milene? Acertou. A gente falou na primeira. Faz. Aí o irmão também falou. O irmão não colocou o nome dele, irmão. Não sei como te chamar, desculpa. Teu nome não tá visto ali. Vou trocar o nome ali pra gente saber o seu nome. O irmão tá certo também, respondeu o que é. Na escola do Abu Hanifa pode rezar. Por que pode rezar? Porque não saiu o tempo da Dhuhr, entrou o tempo da Dhuhr. Se saísse o tempo dela, não podia. Agora no Zufar, ele pode rezar essa pessoa ou ele tem que fazer um novo wudu? Sarissou. É um prazer, irmão. Sarissou. Se querer, tu pode trocar no teu perfil o teu nome para todos os irmãos saberem. Seja bem-vindo, meu irmão. Agora a gente está na opinião que é do Zufar. No Zufar pode rezar ou não pode rezar? Opinião do Zufar. Essa pessoa pode rezar a Dhuhr ou não pode? Aí, ó, entendeu, irmão Wagner? Falou não. Vai ter que levar de volta. Por quê? Porque ele considera... O que ele considera o Zufar? A entrada da oração. Aqui entrou uma oração, que é a Dhuhr. Entrou, perdeu o wudu. E no Abu Yusuf? No Abu Yusuf, pode rezar ou não pode? Que é aquele que considera o que é a entrada e a saída, o tempo da oração. Não pode também. Vocês entenderam, Mashallah. Isso que era o objetivo. Vocês saírem daqui o quê? Isso aí copiam, irmãos. A aula vai ficar gravada também. Não entendeu? Volta na aula. Não conseguiu entender? Pode mandar uma pergunta no grupo para todo mundo se beneficiar. Tem irmãos que vêm no privado. Eu aconselho sempre ir o quê? Só se é uma coisa pessoal, que tu não quer saber, tudo bem, que os outros saibam. Mas se é uma coisa como essa, deixa todo mundo se beneficiar. E sempre intenciona isso. Como diz o Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, todo momento, toda situação que vocês tiver a intenção correta, sincera, vocês estão o quê? Sendo recompensados. Aqui, eu vou perguntar uma pergunta. Não fala assim, eu vou perguntar uma pergunta. Eu vou perguntar uma pergunta para beneficiar os meus irmãos e a mim mesmo, inshallah. Tu ganha recompensa de todos os irmãos. Não intenciona só beneficiar a sua pessoa, intenciona beneficiar todo mundo. Então, vocês entenderam. Essas 3 opiniões são as opiniões da escola. A primeira é a correta. Se eu perguntar na prova para vocês, qual que é a opinião da escola nesse assunto, o que vocês vão responder? A opinião do Abu Hanifa e do Muhammad al-Hassan al-Shaybani. Não sei se alguém ficou com uma dúvida, antes de a gente encerrar a aula. Sim, Melania, tá certo. Na entrada e na saída. Essa é a terceira opinião do Abu Yusuf, que não é a correta na escola, é essa. Tanto entrando uma oração e saindo, perde.
Se alguém ficou com uma dúvida, tenta tu, irmão Wagner, ver se tu consegue, que o irmão Wagner aqui, ele nos beneficiou, que Deus abençoe ele. Barakallahu fi. Ele falou aqui para nós isso aqui, o que significa o quê? Incontinência urinária. Vê como que você chama essa pessoa, Wagner. Se tu conseguir, traz para a gente na próxima aula. É porque eu estou traduzindo o livro esse que a gente está estudando. É para os próxima turma. Se não forem vocês vão ter o que? Recompensa. Me traz essa palavra aqui para mim colocar na tradução, por favor. Aquela pessoa que tem, como se chama, esse tipo de doença. E o livro, como eu falei para você, já está quase pronto. Inshallah. Falta pouco. E a gente vai publicar ele, inshallah, quando ele estiver pronto e revisado. E vamos fazer mais turmas, inshallah, sobre isso. Claro que a turma nossa vai continuar, só vai ter mais turmas novas com livro já em português, que vai facilitar mais, né? O que a gente está explicando aqui, porque no livro pode explicar, né, o que está ali escrito ali, tu coloca uma rodapé e escreve. Essa é a intenção da gente explicar depois, fazer um novo livro explicando a explicação desse livro, né? Explicando não o livro, desculpa. Explicando o livro. Essa é a intenção, inshallah. E também tem um livro pronto já na jurisprudência do Shafi'i, rahimahullah, está pronto. Ele só falta revisar, infelizmente não revisamos, mas já faz um tempinho que ele está pronto, que a gente também vai abrir uma turma como tinha antes. A gente tinha aula nas terça-feira, um Islã para Todos, que era da escola do Shafi'i. A gente vai voltar, inshallah, para essas aulas. Não sei se vai ser para o Islã para Todos ou a gente vai fazer uma página ali no YouTube ou no Facebook e vamos começar, inshallah, para pessoas que querem estudar essa escola. Tem pessoas que querem estudar outra escola. Cada um tem o direito de estudar a escola que quiser. Cada um tem o direito de estudar qualquer escola dessas 4. Entendeu? Todas elas são escolas corretas e levam a pessoa o quê? A seguir a Sunnah. Não tem um problema algum dessas escolas. Cada um gosta de alguma mais do que a outra. E a gente vai trazer, minha irmã. O último item que vimos hoje foi o número 12. Deixa eu ver. Sim, tá correto, irmão. Aí tu anota aí, ó. Número 12 a gente parou. Terminamos ele. Então, a próxima aula a gente começa no número 13. Número 13. A gente começa, inshallah, na próxima aula. Pra gente não se esquecer. Às vezes eu gosto de revisar um pouco a aula. Não sei se vocês notaram isso. Só para às vezes não tem, os irmãos não estavam presentes, alguém faltou, para se beneficiar também. E se vemos, inshallah, na próxima aula. Ninguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Quer fazer um comentário, quer dar uma dica, beneficiar os irmãos? Fica à vontade. Não concordou com alguma coisa, quer falar também? Fica à vontade. E a gente é aberto para qualquer crítica. Tendo argumento, a gente é aberto a qualquer crítica, a pessoa tendo argumento. Os nomes do itens, eu vou comprar um quadro, irmão Wagner, foi bom você me lembrar isso, eu me esqueci. A próxima aula, inshallah, eu já vou estar com esse quadro, o meu ficou na Jordânia. Eu tinha um quadro, acho que tu não pegou esse tempo. Os irmãos mais antigos, eles sabem disso. Eu tenho um quadro pequeno, ele é desse tamanho, que eu escrevo a palavra e mostro. Ou também a gente, o que faz? Tinha que ter um irmão responsável para ficar colocando os prints, pode ser também, mas não é todo mundo que entende árabe, por isso que eu usava o quadro, que é mais fácil. E escrevi em transliterado e a tradução eu falava, como que era a tradução para essa palavra. Entenderam? Então a gente vai fazer isso, não tem problema algum. Inshallah, a próxima semana já vamos estar com esse quadro, até para a gente escrever algumas palavras que a pessoa deve decorar, porque tem palavras que é essencial. A gente vai fazer agora, a gente tem a mesquita aqui, que é o nome de Mesquita Meca, ou Meca, que a gente vai colocar o que
vamos fazer um canal no YouTube e a gente vai compartilhar esses vídeos, e fora os vídeos que eu faço dentro da mesquita, né, que ainda não foram compartilhados, que é sobre tudo que é assunto, entendeu? Vamos compartilhar, inshallah. Depois do Fajr, a gente vai fazer uma aula também ao vivo, da mesquita ali sempre. E a aula demora, às vezes, 1 hora e meia, grande, esse que é o problema. Mas quem conseguir escutar, ou escutar um pouco dela, e a gente vai chamar alguém para cortar esses vídeos e por assuntos, como agora a gente explicou só um assunto, ficou uns 20 minutos só num assunto. Aí corta esses 20 minutos e coloca só essa parte, entenderam? Para todo mundo se beneficiar. Aqui é a mesquita, irmã de Itabaianinha, né, do nordeste do Brasil, em Sergipe. Se chama Mesquita Meca, seja a mesquita de Meca, a mesquita Meca, que é o nome da mesquita. A gente tem a página já, só não postamos nada ainda. Se tu procurar, tu vai achar no Facebook. Já temos a página aberta, mas ainda não começamos a postar. Vamos começar, acho, até semana que vem, inshallah. Já vamos ter todo dia algum vídeo, alguma coisa lá, inshallah. Amém. Todos nós, inshallah, irmão Wagner. Que Deus facilite para nós a busca do conhecimento e sustenta a nós com a sinceridade em nossos corações a busca do conhecimento e as adorações. E firme nossos corações na fé. E facilite para nós com a busca do conhecimento paraíso. E faça da gente dos verídicos, dos virtuosos, dos mártires. E coloque nós no paraíso com essas pessoas, com os profetas, com os verídicos, com os mártires, com os virtuosos. E afaste nós do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. Afaste nós do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. E não castigue a gente no túmulo. E afasta de nós toda arrogância, todo o rancor, e sustenta nossos corações com humildade. E faça da gente orientadores, e não faça da gente desviado. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Boa noite, meus irmãos. Até a próxima aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deus abençoe todos.